Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E hoje recebemos uma educadora que dedica sua vida às palavras e ao poder transformador que elas têm. Nossa convidada é uma professora queridíssima de língua portuguesa e redação há mais de 10 anos, mestra em língua portuguesa pela UFRRJ e especialista em redação do Enem. Olha a semana do Enem chegando, hein, pessoal? Ela tem ajudado seus alunos a desenvolver não só a escrita, mas também o pensamento crítico, unindo compromisso acadêmico, sensibilidade docente e muito profissionalismo. Gente, vamos receber aqui uma grande amiga, gente, que eu tô com uma saudade dessa mulher, porque eu já trabalhei com essa mulher, gente, lá no Vale do Café, há uns anos atrás. Pós-pandemia, uma professora excelente, com o tema Entre Palavras e Propósitos, a jornada da docente queridíssima Michele Bello. Olá, muito prazer. É com grande satisfação e alegria que hoje estou participando desse episódio. E, assim, muito feliz de ter sido convidada e poder falar um pouco da minha trajetória, da minha profissão. Michele, eu que agradeço, cara. A gente tá fechando esse ano, essa primeira temporada do Chá da Tarde. E eu pensei assim, gente, eu queria chamar agora pra fechar pessoas que eu sei que vão acrescentar alguma coisa. Falei com o pessoal da equipe. E assim, tenho que começar com a pergunta padrão que não está no roteiro. Quem é Michele Bello por Michele Bello? Bom, Michele Bello é também uma educadora, é uma pessoa que tenta despertar o pensamento crítico nos alunos, tenta alertar esses alunos para questões sociais, para os problemas sociais, para as questões do cotidiano de cada um deles e, principalmente, para as questões de conhecimento, que hoje eles têm muita informação, mas pouco conhecimento. E outra coisa que eu quero falar aqui, gente, que isso foi muito profundo, mas eu quero falar que a gente estava conversando em off. Michele é minha parceira também, a gente não sabia disso. Nascemos no mesmo dia, 16 de janeiro, capricornianos raiz. É o quê, meu anjo? Eu nem acreditei, né? Tem que... Mas... Raiz mesmo, tá? Raiz, né? Que loucura. E, Michele, vamos lá. Você tem mais de uma década de experiência no ensino da língua portuguesa. E o que te motivou a seguir essa trajetória como professora? E o que mais te encanta até hoje na sala de aula? Bom, se eu te falar que eu fui fazer letras não para ser professora. Foi porque foi um desafio, porque eu queria aprender mais sobre a língua portuguesa para concursos públicos. E até o primeiro dia que eu entrei numa sala para fazer o estágio. Quando eu entrei no estágio, em que eu precisei dar aula, né, ajudar a professora, explicar conteúdos, ali foi meu vício. Porque o primeiro dia que eu entrei para estagiar, eu mudei completamente a minha visão, porque até então eu queria fazer letras por causa de concursos públicos. Depois não, depois foi um outro olhar. Eu falei, realmente, agora eu quero ser professora. E, assim, às vezes as pessoas acham que a gente é professor por falta de opção. No meu caso, não foi por falta de opção. Você escolheu, né? Eu escolhi ser professora.
E às vezes hoje tem gente que me pergunta, se você não fosse professor, o que você seria? Eu falo, não sei. Não sei dizer, né? Porque desde que eu me formei, eu fui me especializando em língua portuguesa para poder ver métodos de ensinar, fui pesquisando, fui gostando. Lógico que não é um conto de fadas o tempo todo, mas assim, eu me identifico muito com essa profissão. Nossa, isso a gente vê, Michele, porque, tipo assim, é o que eu sempre falo pra todo mundo. Existem pessoas que querem ser algo, e existem pessoas que escolhem ser algo. Sim. E para mim foi uma grande surpresa, porque a minha vida toda eu sempre gostei de matemática. Nossa, gente, Eu completamente era oposto. apaixonada por matemática. E eu fiz meu ensino médio, foi técnico em contabilidade. Eu queria trabalhar no banco, eu queria ser contadora. E até que surgiu um estágio no ensino médio, minha professora não deixou eu fazer, porque ela falou que eu não tinha cara de contadora, eu tinha cara de professora. E eu não aceitei, eu não aceitei. Quando eu fui para a universidade, muitos anos depois, eu falei, realmente, minha professora estava certa. Eu tenho cara, jeito de professora. Eu me identifiquei total. Nossa, que bacana, Foi Michele. uma reviravolta. E assim, a gente E tá ainda fui aí. ser professora de português, não de matemática. Olha, completamente oposta. Mas assim, hoje você tem, né? Você está trabalhando com o ensino fundamental, mas você tem aí, está desenvolvendo agora um trabalho legal na internet com questões do Enem, que é algo muito bacana. Também acho Sim. fantástico esse seu olhar. E aí, vamos focar aqui, porque a gente está à beira de vir o Enem aí. O Enem já está batendo na porta, ele está passando aqui, daqui a pouco chega. E como esse ano passou rápido, né? A gente Demais. tá fazendo tanta coisa que a gente não vê, né? Não vê. Daqui a pouco já é Natal. Nem fala. Próximo dia 9, sim, sexta e domingo, dia 9 de novembro, já é o Enem. Exatamente, dia 9 de novembro já é o Enem. E assim, Michele, pra quem não sabe, você mora onde? Mesmo na região serrana, mas em qual parte? Eu moro em Valença, no município de Valença, né, Valença, gente? Ó, né? Também uma cidade do Vale do Café. isso aí. E eu trabalho em Vassouras, Olha isso, gente, que coisa, outra né? cidade do Vale do É Café. totalmente Vale do Café. E assim, gente, eu tô aqui no Totalmente. Rio, ela tá lá em Vassouras e eu quero te fazer uma pergunta pra começar. Também, assim, a gente falar agora desse tema de Enem. Ensinar redação é também ensinar a pensar, porque é quando eu penso dessa forma, principalmente a gente que trabalha com arte, trabalha com arte, com história, enfim, é, ensinar, principalmente a escrever, a redação, é também ensinar a pensar. Quais são os maiores desafios e recompensas de trabalhar com a escrita dos alunos, especialmente em tempos de redes sociais e informação rápida? Como que você encara isso? É um desafio muito grande, porque você está, vamos dizer, é uma disputa ali entre a internet, porque a internet ela tem muita informação, mas o conteúdo mesmo, muitos alunos não procuram. Eles têm informações rápidas, muitas vezes superficiais. E é um desafio muito grande ensinar o aluno a escrever, a falar sobre um tema, a se posicionar criticamente, que é um outro grande desafio. Ensinar esse aluno a dar a opinião dele, mas não de forma superficial. Trazer ali por meio de argumentos consistentes, justificar realmente, mostrar o porquê daquela opinião. E é uma grande dificuldade hoje em dia, porque para você poder se posicionar criticamente, não é só você, é a minha opinião e acabou. Você tem que apresentar para mim quais são as suas justificativas. Por que, que você tem aquela opinião? Por que, que você acha que o governo é culpado em relação àquele problema? E é um grande desafio tirar isso dos alunos, fazer com que eles
me expliquem por que que aquilo está acontecendo. E eu peço um exemplo de como aquele problema acontece. Eles não sabem. Eu peço se eles já assistiram a algum filme, alguma série, se eles já leram, principalmente, algum livro sobre aquele tema. E a maioria fala não. Hoje em dia, eles se acostumaram tanto com a internet, que traz informação pronta, que eles querem isso o tempo todo. Eles querem informações prontas. Então, eu sempre tento desenvolver o pensamento crítico neles, por questionamentos. Pensando, eu falo com eles que eles precisam sair fora da caixa. Sair fora da caixa é sair da sua realidade e pensar na realidade social, é pensar no problema do que acontece no Brasil. E, assim, realmente, quando eu falo com eles, o que vocês acessam na internet? É o TikTok, é o Instagram, mas o quê? É um jornal? Né? Acompanha algum site de notícia? Alguma coisa além? É difícil. Então, eu também tento direcionar esses alunos a buscar não somente informação, mas buscar uma informação que seja viável, que seja correta, e também conteúdos por meio de livros, até mesmo um filme, uma série. E, Michele, sabe o que eu tenho visto? Que agora eu tô me aprofundando na área da neurociência, né? Me especializando em tudo isso. E assim, cara, o que eu tenho sentido, Michele, é que, na realidade, o que a gente tem vivido muito hoje em dia? Esse boom de informação, ele, como você disse, ele já é rápido. Então, às vezes, ele quer tirar uma dúvida sobre porquês. Ele vê lá naquilo ali, ele sabe qual porquê que ele quer usar, mas ele não memoriza, porque o cérebro acredita. Exatamente. O cérebro, ele acredita que aquela informação não é importante, ele é superficial. Então, automaticamente, isso que eu ia falar. Neurociência, automaticamente, o cérebro descarta. Aquele filme Divertidamente, eu acho o máximo. Quando eles vão passando assim, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Não, essa é importante, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Porque é literalmente isso, o cérebro faz isso. E semana passada, conversei com a tia Denise sobre as aulas que a gente tinha de literatura. No caso, no fundamental, quando eu estudava, era leitura e redação. Depois virou literatura e redação no ensino médio. Redação. E eu falo como que era bom, gente, Menino do Engenho. Era aquele outro que eu adoro também, O Pequeno Príncipe a gente leu, mas era Menino do Engenho. A série Vagalume, que tinha na biblioteca. Eram antigos, mas a gente tinha que ler. E assim, eu acho que o ato disso ir se perdendo por N situações, acabou gerando esse, vamos botar assim, letramento digital, extremamente rápido, mas ao mesmo tempo um analfabetismo letramental, exatamente, entre aspas. Acabei de criar uma palavra. É uma superficialidade, né, nas informações, é uma superficialidade em dar a opinião, porque é superficial, eles não têm dificuldade em aprofundar. E essa questão das informações serem muito rápidas. Sim. Essa informação rápida, dificilmente ele absorve um conteúdo ali, porque ele quer para aquele momento. Usou, ele descarta depois. E eu também tento ensinar esses alunos. No meu mestrado, agora eu trabalhei com teorias metacognitivas. Uhum. E eu tento ensinar esses alunos a buscar o conhecimento de mundo que eles têm. Né, a trabalhar ali, a buscar, a tentar melhorar a capacidade de interpretação, de compreensão de uma informação. E a partir dali, né, usar o conhecimento que ele tem. Eu falo, usa o seu conhecimento, tenta buscar. Isso é aula de história, isso é aula de geografia, e a sua aula de ciência, de filosofia, de literatura. Tudo ali, esse conteúdo faz parte do seu mundo, né, do seu conhecimento de um mundo. E você precisa saber acessar esse conhecimento também para trazer para a redação. E eles têm uma grande dificuldade. Eu tenho alunos que usam o cortiço na redação, usam vidas secas,
né? Eu tenho aluno que traz ali literatura mesmo, mas é uma grande dificuldade, porque eles querem somente trechos, eles não querem entender o conteúdo daquele livro para poder justificar, para poder apresentar no tema. Entendi. Michele, você falou do seu mestrado, você é mestre em língua portuguesa pela UFRRJ. Para quem não sabe, né, porque a gente tem gente do Brasil inteiro e fora do Brasil ouvindo, é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. A famosa Rural. E aí, gente, Michele, de que maneira sua formação acadêmica influencia o seu trabalho na sala de aula e o modo como você enxerga a língua hoje? Porque eu vou falar aqui de uma coisa meio polêmica, tá? Que eu quero botar aqui num parêntesezinho. Eu sou defensor da língua original, natural, coloquial, entre aspas, mas principalmente da formal brasileira. Eu tenho problema, você sabe que às vezes eu olho assim e falo assim, ó, aqui tá faltando uma vírgula, aqui tá faltando um ponto. Cara, eu também. Como que você enxerga hoje a língua? O que tá acontecendo com a nossa língua? Então, no mestrado, a gente vê os dois lados. Sim, que é importante. A gente vê essa parte da língua padrão, né, da língua culta, da língua formal e do que a gente tem, dessa liberdade que está tendo em relação à língua portuguesa. Eu sou muito ali, gosto muito do tradicional, né, do tradicional. E eu acho que, hoje em dia, isso está se perdendo. Essa questão da linguagem tradicional, ela está se perdendo ali na sociedade. E o fato do português ser uma língua viva, a sua própria sociedade vai modificando, vai fazendo essas alterações. Algumas eu acho exageradas. Eu acho que a gente pode manter, sim, uma linguagem do cotidiano, mas é preciso saber também a formal. Principalmente. Ela não pode se perder. Sim. É muito importante que as pessoas saibam adequar a sua linguagem. Exatamente. Isso é fundamental. E adequar a linguagem da escrita, uma hora que eu preciso fazer uma prova, uma hora que eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp para um amigo, uma hora que eu vou falar com uma pessoa que eu preciso falar de forma mais respeitosa, de uma forma mais descontraída. E eu acho que isso está se perdendo. E eu acho muito importante, eu considero muito importante essa questão de adequação da linguagem. É você saber se posicionar, usar a sua linguagem a seu favor. As pessoas também não estão sabendo utilizar. Exatamente, né? O significado das palavras está se perdendo também. Uau. Fazendo um gancho aqui, é necessário você estar falando adequação, porque quando você chega, como a gente vai chegar agora nessa pergunta, no Enem, o Enem, ele Sim. não te cobra o coloquial, ele te cobra o formal, ele te cobra a língua. E aí, como especialista, que você é uma especialista em redação de Enem, pessoal que vai fazer o Enem aí, ouve isso aí pelas nossas redes radionetfônicas, tá? Como especialista em redação de Enem, você acompanha de perto as habilidades exigidas no exame, em cada ano, cada tema. Na sua visão, qual é o verdadeiro papel da redação na formação de um estudante cidadão? Porque assim, Michele, às vezes eu vejo que tem muito assim, gente, cada um no seu quadrado, mas eu vejo algumas pessoas às vezes, principalmente na internet, vendendo um modelo padrão de redação. Faça assim que vai funcionar. E aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, não saiu do jeito que eu esperava. Porque você precisa ter isso que a gente está falando, esse conhecimento, essa adequação, saber aonde está a vírgula, qual palavra usar, substituir. Eu me lembro muito da minha professora Margarete, que ela falava assim, não lembra? Procura um sinônimo. Não, por exemplo, assim, não sabe escrever a palavra? Procura um sinônimo. De repente eu vejo muitas vezes confusão de fase com fazer, né? Fase com Z e fase com S.
Não sabe? Procura outra palavra, um sinônimo, porque isso pode te ajudar. Como que você vê isso, Michele? Qual é o verdadeiro papel da redação na formação do estudante cidadão? Para mim, o verdadeiro papel da redação é o aluno que está saindo, mostrar que um aluno que está saindo do ensino médio, ele desenvolveu, ele já, né, adquiriu a habilidade de escrita, de pensamento crítico, de raciocínio lógico. E porque são questões, o raciocínio lógico, o pensamento crítico, são questões que fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa, né? De todo mundo. Então, é muito importante que ele saiba fazer isso, não somente pensar, mas colocar no papel. E infelizmente, é uma grande dificuldade dos alunos de hoje em dia. E, como você falou do modelo pronto, o modelo pronto é muito mais fácil, mas é um modelo que eles acham que consegue colocar para tudo, e não. E eu mostro para eles que a redação é muito importante porque você está ali defendendo um posicionamento crítico. E que você não pode falar somente por falar. Tem toda uma construção lógica de raciocínio. Então, eu procuro ensinar esse aluno para que não somente ele escreva aquela redação, mas para que ele também passe a pensar, a questionar, a raciocinar sobre situações diárias na vida dele. Principalmente quando ele tiver que dar opinião ali na fala, porque hoje em dia a gente vê na internet o tempo todo não uma defesa de opinião, mas uma imposição da minha opinião. Exato. E são coisas completamente diferentes. Então eu falo, na redação, você não está impondo a sua opinião, você está tentando, você precisa mostrar para alguém o seu posicionamento. E um bom posicionamento, você pode conseguir convencer aquela outra pessoa de que você está certa, a mudar até mesmo de opinião. Agora, quando você vai impor a sua opinião, é diferente. E a gente vê isso muito na internet. Então, eu tento ali mostrar que a redação tem um papel muito importante para aquele aluno que está saindo do ensino médio. Porque é defesa de posicionamento crítico e não imposição de opinião, que são coisas completamente diferentes. É verdade, né? E Michele, depois de tantos anos em sala de aula e com tanta dedicação, tanto amor à língua portuguesa, qual é o legado que você gostaria de deixar aos seus alunos? Porque isso é importante, né, gente? A gente, assim, passa pela vida, acho que nesses anos todos que você tem, já foram, assim, mais de, vamos botar aí 10 mil alunos, até mais, né? Porque a gente sabe que são muitos. O que você ainda sonha, qual seria, assim, o legado que você gostaria de deixar e o que você ainda sonha em realizar como educadora? Olha, o legado que eu gostaria de deixar é que os meus alunos, né, que eu conseguisse que esses alunos realmente pensassem que a língua portuguesa é importante, que a questão da leitura é importante, de vocês compreender aquilo que está escrito, o significado das palavras é muito importante. E também, o que eu falo muito com eles, a gente precisa saber utilizar a língua portuguesa, as palavras, porque também tudo é o modo que se fala. Isso é muito importante, o modo de falar, o modo de questionar, o modo de se posicionar. Isso é muito importante. Então, eu queria muito que os alunos aprendessem um pouco disso. E assim, eu fico muito feliz, muito satisfeita, porque eu posso não atingir a todos os alunos, mas eu sempre consigo atingir uma parte. E eles falam, poxa, Michele, me lembrei do que você falou na aula. Me lembrei, no dia da redação do Enem,
os alunos falam assim, Michele, eu consigo escutar a sua voz na minha cabeça na hora que eu estou fazendo a redação. Ai, que legal. Aí, então, assim, isso é muito gratificante, né? Porque é resultado do seu trabalho, do que você, da sua proposta de trabalho, né? Você pode não atingir 100% dos alunos, mas o que você já consegue atingir já é uma grande vitória. E eu espero sempre, né, torço para isso, trabalho para isso, me especializo cada vez mais para tentar atingir cada vez mais um número maior de alunos, sabe? E despertar esse pensamento crítico nos alunos que, principalmente hoje em dia na sociedade que nós temos, é muito importante. Quando esse sininho toca, significa, não acredito. Gente, é muito pouco tempo que o nosso chá da tarde está chegando ao fim. Mas antes, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, Michele, você que está chegando aqui, quem vai ouvir através de você, está chegando aqui pela primeira vez, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras, que é uma brincadeira que eu trago aqui para os nossos convidados, tá? Eu tenho aqui 4 xícaras, tá bom? 4 xícaras e cada xícara representa um número de um chá, um sabor de chá. A xícara número 1 é o chá de canela, é um jogo rápido que eu vou fazer aqui com você, você vai ter que responder assim, sem pensar. Ai, meu Deus. A xícara de chá número 2 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida que você pode trazer aqui pra gente. A xícara de chá número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma questão polêmica, que você vai ter que descascar esse abacaxi para fazer esse chá. E a xícara de chá número 4 é o chá de maçã, baunilha e mel, que é um dos meus preferidos, que você vai poder fazer uma pergunta para mim e eu também vou responder bem assim, diretamente. Então vamos começar, vou embaralhar aqui as xícaras, tá? Vamos embaralhar e aí, daqui pra cá, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Qual você vai querer? Terceira. Terceira xícara? Nossa, é a xícara de chá número 3, o chá de abacaxi com gengibre, uma situação polêmica que você vai ter que responder. Eu já estou com a pergunta aqui. Ai, meu Deus. Michele, é sobre linguagem. Michele, o que eu tenho para te perguntar é, você pode ser assim, rápida, sucinta e direta, como encarar para uma redação de Enem a questão da linguagem neutra? E é polêmica mesmo, né? Bom, em se tratando de questão em relação ao Enem, a linguagem neutra como escrita não está dentro do padrão exigido pela competência 1, porque por causa da formalidade que essa língua, né, que a competência 1 exige. Mas e se ela fosse o tema da redação desse ano? Para ela ser tema da redação, ela teria que ser considerada como um problema. Olha, gente, na sociedade. Olha a dica que eu tô dando aqui, hein? Como um problema na sociedade. Qual o problema que existe em relação à linguagem neutra na sociedade? Olha só. Quando a gente fala em tema, nós pensamos em problemas, quais as causas desse problema, quem sofre com isso, quais as consequências e como resolver. Então, essa questão da linguagem neutra ali, a gente não pode querer colocar como uma imposição dentro da sociedade. A gente tem que ver a que ponto ela seria um problema para ela poder vir como tema de redação. Olha, gente, aplausos, plateia, ela falou muito! Michele, olha, foi maravilhoso ter você aqui. Nossa, que saudade, gente. Eu tenho que tirar um dia pra ir em Vassouras pra ver vocês, Luiz Guilherme, o pessoal todo. Porque, gente, venha, cara, com certeza, será muito bem-vindo.
E assim, agora é o nosso momento show da Xuxa. Você deixa o seu arroba, manda um beijo pra quem você quiser. Esse momento é seu, para as pessoas irem te seguir nas suas redes sociais. Você tá começando um trabalho muito legal agora. Cara, gente, é aquilo. Às vezes a gente tá querendo ver gente que tá lá em São Paulo, lá do Iapoque ao Chuí, e você tem um excelente profissional do seu lado, que às vezes você consegue manter um contato. É verdade. Né? Tem isso, né? Então agora esse momento é seu, minha querida. Bom, eu tenho meu Instagram, @michele.belo redação. Tenho também o TikTok agora, que eu comecei. Também @michele.belo redação. E eu coloco conteúdos relacionados a temas de redação, dando dicas de redação, questões que podem ajudar os alunos a desenvolver temas dentro do Enem, a pensar em argumentos. Então tá bem legal. Comecei tem há pouco tempo e espero que acessem, que gostem do conteúdo. É isso aí. E assim, te agradecer, porque foi muito legal esse bate-papo. Gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Óbvio! Irmã, que hora? Você sabe o seu horário do seu nascimento? Que eu nasci às 10h10, se eu não me engano. Isso eu não sei. Ah, poxa vida. Eu acho que 10h10 da manhã, né? Que você da disse? Da manhã, isso, 10 da manhã. Não, o meu foi à noite. O meu foi à noite. Acho que foi 5 e pouca da tarde. Então. Mas à noite assim... não. Iniciando a noite, de 5 e pouca até 6 e pouca, que eu acho que foi. Mas olha, que bom. E eu vou te falar uma coisa que a Rejane falou no meu primeiro episódio, que eu falo isso pra vários convidados que estão assim começando alguma coisa na internet. O primeiro passo não significa que a gente vai chegar onde a gente quer. Mas significa que a gente não está mais no mesmo lugar. Nossa. Tá? Eu nunca me esqueci. Ela falou isso no primeiro episódio aqui, #01. Muito legal isso. Sobre o poder da mudança e a força do novo. E é verdade. Eu não acreditaria que hoje, mesmo. Sabe, no dia de hoje, nessa quarta-feira de hoje, eu já estaria com alcance de 3 milhões no Instagram, que a gente teria 8 mil e lá vai seguidores em, vamos botar aí, 8, 9 meses de página. Então, assim, é isso que eu tô te falando, Michele. O primeiro passo não significa que a gente vai chegar lá, mas significa que a gente não tá mais no mesmo lugar. Tá bom, minha querida? Vou pegar isso pra vida, principalmente pra dar continuidade ao meu projeto de redação na internet. Isso aí. Que também o objetivo é ajudar vários alunos. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.